Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Bem-vindos à congregação dos deuses, a congregação divina. Vamos confessar, vamos declarar e cantar, louvar a Ele, ao Senhor, que por meio do seu Evangelho nos curou, nos salvou. Sim, confesso. Confesso a palavra de justiça, palavra que é poder de Deus, ativando a mente de Cristo. Seu poder se aperfeiçoa em mim, Tendo o mesmo espírito de fé, criei pelo qual falei. Chega aí. E hoje, diante dos anjos, eu direi assim: curado estou, rico sou, e nas debilidades forte sou. Curado estou, rico sou, e nas debilidades forte sou em ti. Graças, papai. É pelo seu poder em nossas vidas, papai. É por esse Evangelho que nos curou da cabeça aos pés, Senhor. E por isso podemos confessar em alto e bom som. Confesso a palavra de justiça, palavra que é poder. Diga aí, de Deus. Olha, ativando aí. Ativando a mente de Cristo. Seu poder Se se aperfeiçoa em mim, Tendo o mesmo espírito de fé, e no qual eu falei. E hoje, diante dos anjos, eu direi
Você deve saber quem é você. Vamos louvar. Vamos declarar e confessar isso cantando. Isso é assim. Você deve saber, e você deve saber, e você deve saber quem é você. Chega uma vez mais, hein? E você deve saber, e você deve saber, Você deve saber. e você deve saber Você deve saber. quem é você. Você é, diga aí, um eleito do Senhor. O teu destino é o paraíso, é porque Deus predestinou. Você tem a mente de Cristo, por isso esse evangelho foi revelado a você. Você é um filho amado, o tempero da terra, a luz do mundo. Em Mateus 5, 13 e 14. É só confirmar. Você deve saber, você deve saber. Isso, você deve saber quem é você. Uma vez mais, ei, e você deve saber, e você deve saber, Você deve saber. você deve saber Você deve saber. quem é você. Você tem o direito de reinar, usando a mente de Cristo para confessar. Todo cristão deve abrir a boca, dizendo estou completo. Esta é a confissão. Você está perfeito e curado, Descansando no mundo. até seu corpo transformar. Você deve saber, epa, você deve saber. Chega aí, abençoado. Você deve saber quem é você. uma vez mais. E você deve saber, e você deve saber, Você deve saber. e você deve saber, Você deve saber quem é você. Ah, papai, para reinar em vida, você necessita graça e apostolado. Corretíssimo. Ah, papai, para reinar em vida, para reinar em vida, você necessita graça e apostolado. Graça e apostolado com proceder, com proceder, com proceder. eu sou o escolhido, eu sou o escolhido, predestinado Para reinar, para reinar. Chega aí, abençoado. Estou reinando. Estou reinando. Estou reinando. Estou reinando. Para reinar em vida, epa, para reinar em vida, você necessita graça e apostolado. Graça e apostolado Com proceder, com proceder, com proceder. eu sou o escolhido, eu sou o escolhido, Predestinado para reinar, para reinar. confesse. Estou reinando. Ah, papai, Estou reinando. Estou reinando. Estou reinando.
Isso é assim, abençoado. Graças, Senhor, por tua graça. Graças por este governo que nos permite reinar em vida. Grata pelo primeiro dia em que ouvi e recebi esta palavra até este dia em que nela permaneço. Grata por poder colaborar humildemente com o dom que ativastes em mim. Graças por cada colaborador que semeia seu tempo, suas finanças, seu conhecimento nesta senda da vida. Tenho plena convicção de que o Senhor começou a boa obra em mim e em todos os que hoje te servem, e que o Senhor irá completá-la até o grande dia de Jesus Cristo. Seguimos colaborando para que tua palavra corra em nossas mentes, nos fazendo crescer e que corra para alcançar as mentes dos eleitos em todos os lugares. Glórias, honra, louvores a ti, Senhor Jesus Cristo. De século em século, tu és o Senhor. Abba, Pai. Graças, Papai. Você já percebeu que muitas pessoas dizem acreditar em Deus, mas conhecem muito pouco sobre quem Ele realmente é? Jesus fez uma declaração extraordinária em Mateus 11, 27. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E em João 14, 9 disse a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Entretanto, os cristãos religiosos se mantiveram até nossos dias fixados em Jesus de Nazaré. Ao entrar em cena com o Evangelho depois da cruz, o apóstolo Paulo confirma essa verdade ao dizer que Deus brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, 6. Só que esta face de Jesus Cristo que Paulo apresenta para nossos dias é Cristo em vós. Cristo, sabedoria e conhecimento. Cristo, Deus e Salvador. Cristo, Deus bendito eternamente. Cristo, Deus para sempre. Cristo, Criador do visível e invisível. Siga o Cristo ressuscitado. Ao despertar,
contemplamos as obras do Criador. Com gratidão o exaltamos, Supremo Deus e benfeitor. Ele é Deus de vivos e de mortos, e Senhor de todo o que crê e o que não crê. Dá o sol e a chuva para justos e injustos, e a lua para governar a noite. Grande e tremendo é o nosso Deus, digno de todo louvor. A Ele toda honra e toda glória, para sempre te exaltamos, Deus de amor. A água que rega a terra é para todo ser que vive, mas a água que vem da fonte eterna, quem a bebe nunca terá sede. O Deus de paz jamais nos deixará. Grande e tremendo é o nosso Deus, digno de todo louvor. A Ele toda honra e toda glória, para sempre te exaltamos. Grande e tremendo é o nosso Deus, digno de todo louvor. A Ele toda honra e toda glória, para sempre te exaltamos, Deus de amor. Grande e tremendo é o nosso Deus, digno de todo louvor. A Ele toda honra e toda glória, para sempre te exaltamos. Olá, meu irmão, minha irmã, abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Mais uma vez, um privilégio, uma honra estar com você, compartilhando esta palavra da graça do Evangelho, que sempre nos faz muito bem em tudo o que nós fazemos no nosso dia a dia. E agora, para a gente poder compartilhar um pouco mais, vamos a esse tema que tem por título A Eternidade no Coração do Homem. E hoje nós vamos usar um texto base inicialmente, que não é muito comum nas nossas ministrações. Vamos falar em Eclesiastes, que é exatamente um livro escrito por Salomão, o sábio de antes da cruz. E Eclesiastes 3:11 diz assim: Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração, na mente do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Nós vamos ver aqui um texto que é bem importante neste caso, porque ele tem um comparativo com Paulo muito especial. De todos os escritos de Salomão, talvez este seja o mais especial.
porque esta sabedoria de Salomão ela tem um paralelo muito importante com Paulo. Paulo é aquele apóstolo que nos ensina, através dos seus escritos, das suas cartas, aquilo que o Senhor, Cristo ressuscitado, o revelou no paraíso ou no terceiro céu. E aqui, Salomão apresenta 3 coisas importantes que Paulo concorda perfeitamente. O Evangelho de Cristo ressuscitado tem a ver com isso que Salomão disse. A primeira coisa é que Deus governa o tempo, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer etapa da história. A segunda coisa é que Deus colocou a eternidade dentro do coração, da mente, do homem, não de todos, mas daqueles que ele escolheu, filhos. E o terceiro ponto é que o homem, por si mesmo, não consegue compreender os propósitos de Deus. E o primeiro ponto, nós vamos mostrar aqui exatamente a primeira coisa importante. Fomos eternizados porque Deus tem propósito. Por que Deus nos criou eternamente, desde antes da fundação do mundo? Com que finalidade? Propósito. Salomão começa afirmando exatamente isso. Tudo fez formoso em seu tempo, se referindo a Deus. A palavra formoso não significa que Deus fez coisas lindas somente. Não, ele fez coisas perfeitas. Tudo que Deus fez desde o começo do mundo é perfeito, é completo, é harmonioso, é adequado dentro do seu propósito. Deus não fez nada aleatoriamente. Ele fez tudo com propósito. No instante em que foi preso, você se lembra da história de José? José foi preso injustamente. Quem é preso injustamente, quem passa por qualquer experiência injusta, imediatamente pode pensar, por que eu passo por isso? Por que Deus permitiu se eu estava fazendo as coisas corretas? José possivelmente não entendeu de cara aquilo que ele estava passando quando ele foi vendido e traído por seus irmãos. Mas Deus tinha um propósito com ele. Paulo não compreendeu imediatamente e até mesmo chegou a discutir com Deus, Senhor, por favor, tira o espinho que está na minha carne. Ele não gostava daquilo e ele não compreendia por que ele tinha que passar por aquilo. Até o momento em que Deus lhe disse, minha graça te basta. Romanos 8, 28, Paulo escreveu para mostrar exatamente o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A história de José se encaixa nisso e a história de Paulo também se encaixa nisso. E a sua história também se encaixa nisso. As suas experiências, certamente, se você é um eleito de Deus, se encaixam nessa informação. Tudo que você tem passado, tudo que você pode vir a passar, está plenamente enquadrado dentro dos propósitos de Deus em sua vida para o bem. Mas Paulo não está dizendo aqui que todas as coisas são boas, ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. No ponto 2, vem mais um propósito maior, o propósito principal que Deus tem em sua mente. E é por isso que o título desse segundo ponto é o propósito dos corpos glorificados. Nós, filhos de Deus, fomos criados para algo muito maior do que simplesmente passar por esse mundo fazendo qualquer coisa que for. Pode ser a mais simples e pode ser a mais espetacular de todas. É por isso que nenhuma conquista satisfaz completamente. As pessoas buscam o quê? Dinheiro, se possível mais dinheiro, muito dinheiro. Mas isso não basta. Outros buscam sucesso, alcançar seus sonhos, como todo mundo fala por aí. Mas isso só não basta. O prazer, por exemplo, que todos buscam, não basta. O conhecimento, não basta. Sempre existe um vazio, não é?
E tem até alguns cientistas que já estão tentando provar que é um vazio e um espaço dentro da mente do homem que é onde está o espírito. Mas isso é uma coisa que ainda vem aí pela frente. Por que existe esse vazio dentro de cada um dos eleitos de Deus? Porque nós fomos criados para uma obra especial. E enquanto o Filho de Deus ele não alcança, não entende para o que ele foi chamado, esse vazio permanece. Paulo afirma em Romanos 8,19 que a criação anela com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Manifestação é a aparição pública, e não é uma aparição pública dos filhos de Deus religiosos ou religiosamente falando, não é uma aparição pública de pregação, porque os filhos de Deus hoje estamos em corpo de debilidade ainda. Então, esta manifestação que Paulo menciona aqui é a manifestação que vai salvar a criação, que vai governar a criação. Por isso, toda a criação geme, os filhos de Deus gemem, a humanidade está gemendo. E existe dentro de todos nós, inclusive na criação, nos animais, na natureza, tudo é um gemido que aguarda uma expectativa de manifestação clara, de governo dos filhos de Deus na terra, juntamente com Deus. E essa manifestação tem a ver com nós estarmos em corpos glorificados. Por isso, ponto 3 nos mostra que a eternidade do coração do homem, ela tem uma finalidade importante, que é manifestar a vida de Cristo em nós. Salomão também percebeu que havia eternidade no coração do homem, mas ele não sabia plenamente como é que Deus iria realizar isso. Paulo declara que aquilo que estava oculto agora foi revelado, que é o quê? Cristo vivendo em nós. Mas Cristo vivendo em nós, em mim, sim. Lembre-se que você já é o templo do Espírito Santo. Depois da cruz, depois que Cristo morre e ressuscita, o Espírito de Deus passa a viver em cada um dos seus filhos para sempre, até o dia do resgate. Né? Filipenses fala isso, outros textos também. Esse resgate é exatamente o quê? Cristo viver em nós para sempre. Não é? O Espírito está em nós, Cristo já vive em nós, até o dia da glorificação dos nossos corpos. Então, quando Salomão disse, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim, ele mostra exatamente que há um limite para a capacidade, para a inteligência humana. O homem consegue construir cidades, colocar foguetes no espaço, desvendar os mistérios do DNA, mas não consegue por si mesmo compreender os propósitos e os mistérios eternos de Deus. Paulo também fala sobre isso em 1 Coríntios 2,14, quando ele diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende porque ele não tem o Espírito de Deus nele. Não é verdade? A revelação divina, ela ultrapassa os limites do conhecimento humano. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 2,10 que Deus revelou as coisas ocultas pelo Espírito de Deus a nós. E essas coisas ocultas não é nada mais do que o próprio Evangelho da Graça manifestado em nossas mentes. Aquilo que Salomão reconhecia como inacessível tornou-se conhecido mediante a revelação concedida pelo Espírito Santo. O que acontece é que não são todas as pessoas que vão entender isso. Porque há filhos que foram criados para a salvação eterna e outros filhos que foram criados para a perdição eterna. E estes últimos, que foram criados para a perdição eterna, conforme Paulo fala em Romanos capítulo 8, depois também capítulo 9, eles não possuem vida espiritual, mas são filhos. São filhos. Judas era um representante desses filhos de perdição, mas era um filho, não é? Que foi profetizado que ele se perderia. Perder-se não significa ir ao inferno eterno
de chamas ardentes de fogo, não é? Isso significa, perdição significa afastamento permanente da presença de Deus. Em 2 Timóteo 2,19, o apóstolo Paulo diz que Deus conhece os que são seus. A gente pode olhar e dizer, fulano parece que é um filho de perdição. Quem conhece o coração dele é Deus. Nós não temos que julgar ninguém. Temos que simplesmente levar a palavra e Deus é que vai cuidar de manifestar o que está dentro de cada coração. Por isso, voltando a falar de propósito novamente, ponto 5 fala: o propósito final e definitivo para que se tenha os corpos glorificados, antes de receber os próprios corpos glorificados, é a conformação a Cristo. O que é conformação a Cristo? Romanos 8:29 explica. Porque os que dantes conheceu, falando do Senhor, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, conformação aqui tem a ver com conformidade. Os que o Senhor conheceu antes, Ele preparou, predestinou para que eles sejam nós, e hoje entendemos essa palavra, conformes à imagem de Deus. Cristo, Filho, é o próprio Deus. Iguais, mesma semelhança, iguais. A eternidade colocada no coração do homem aponta para Cristo. É o exemplo de Cristo. Nós somos o modelo do próprio Cristo. O vazio que existe no homem, que é dele, possui o formato de Cristo. O vazio que está em cada um dos homens que vivem nesse mundo é Cristo. É a mente espiritual, é a mente de Cristo em cada homem. Perceba que nenhuma religião consegue compreender isso e nem preencher este vazio. Religião não preenche vazio. Religião é um analgésico para aliviar determinados sofrimentos. Nenhuma filosofia também consegue preencher este vazio. Nenhum sucesso que se alcance. Estão aí os famosos, célebres no mundo inteiro, artistas, jogadores, enfim, celebridades de alguma forma, que têm muito dinheiro, muita fama, muito poder, mas o vazio está lá. Muitos deles já se suicidaram porque não alcançaram, não conseguiram preencher o vazio que estava dentro deles. Quem é que pode preencher? Somente Cristo. Por isso, quando Paulo escreveu aos Gálatas, em 4,19, ele disse: filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A missão de Paulo, inicialmente, era formar os Gálatas, formar toda a família da fé, formar os crentes, formar Cristo em cada um de nós. Naquele tempo, Paulo procurou fazer isso, evidentemente, você sabe que os Gálatas depois se apartaram da fé. Mas há uma conexão aqui entre Paulo e Salomão, quando Salomão diz, Deus colocou a eternidade no coração. E Paulo explica qual é esta eternidade. Ela tem um nome, o nome é Cristo. Não se trata apenas de viver para sempre como um entretenimento. Ter eternidade não significa, eu vou sair por aí voando nos céus, porque eu terei o corpo glorificado como um anjo. Não. Deus não te fez para isso, para sair passeando pelo céu, fazendo entretenimento, ou voando aleatoriamente, não. Esta eternidade possui um nome com um propósito. Cristo e seu plano para cada um de nós. Não se esqueça que a criação continua gemendo, e a nossa função é aliviar definitivamente os gemidos da criação. A criação precisa entender o que está acontecendo. Os filhos de Deus que estarão aqui nesse mundo, religiosos, que não entenderão ainda a palavra verdadeira do Evangelho, precisam ser libertos também da escravidão. Escravidão política, escravidão religiosa, escravidão dos pensamentos humanos, tudo isso.
Então, trata-se de participar da própria vida de Cristo com a finalidade de colaborarmos com um governo e uma ordem mundial de justiça e equidade. É para isso que estamos aqui. Para isso que seremos conformados à imagem de Cristo. É para isso que estamos crescendo em graça. O mundo que Deus criou foi entregue a Cristo e Ele nos elegeu seus colaboradores. Mateus 11, 27 tem algo bem importante, quando Jesus disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece ao Filho senão o Pai. Nem ao Pai alguém conhece, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A palavra filho aqui é importante porque Cristo estava em forma humana. Ele veio em forma humana. E para vir em forma humana, ele não poderia vir se chamando Pai. Ele teve que vir se chamando Filho, Filho de Deus, com letra maiúscula, porque era o próprio Deus manifestado em carne. Então, Cristo é quem determina os que são dele. Né? Voltando, quando Jesus orou pelos seus discípulos, ele disse: Senhor, aqueles que tu me deste, eu guardei em teu nome. E nenhum se perdeu, a não ser o filho de perdição, voltando a Judas, para que a Escritura se cumprisse. Então, vamos, no ponto 6, fechar esse entendimento dizendo: vamos viver a eternidade aqui e agora. Você está chamado a viver a eternidade não quando você morre. Tem pessoas que pensam que a eternidade começa quando a pessoa morre. Não. Você é um eterno já participando de carne e sangue. Você é um filho eterno, predestinado. Porém, quando você morre, você continua vivendo a eternidade. Mas você não precisa esperar chegar lá para você viver. Você vai viver a eternidade, diga, a partir de já. Romanos 5:1 é um contexto muito interessante, Romanos 5, que mostra: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. A graça nos conduz a reinar em vida. A graça nos leva, nos traz, através de sua informação e de seu conhecimento, o Evangelho, para nós reinarmos em vida. O verso 5 diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações, mente, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus te ama. Ele derramou em você o Espírito dele. Não é? O amor dele, o Espírito dele, toda a verdade, se o Espírito dele está em mim, é porque ele me ama. Senão, para que ele colocaria o Espírito dele em mim? Não teria sentido. Por isso, no verso 11, diz que nós nos gloriamos em Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por quem recebemos agora a reconciliação. O que Cristo fez na cruz? Ele nos salvou e nos trouxe novamente para Ele, porque nós estávamos separados por causa do pecado. Na cruz Ele morreu, ressuscitou, tirou o pecado da terra, cumpriu a lei que nos acusava e hoje nós estamos reconciliados com Deus. Nunca Ele nos abandonou. Simplesmente estávamos apartados temporariamente. Mas agora estamos reconciliados. Somos dele, ele é nosso e acabou. E o verso 17, justamente por causa disso, por causa dessa reconciliação, Paulo diz: muito mais reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. O que significa reinar? E o que significa reinar? Reinar significa viver debaixo do governo da graça. Sem religião, sem pecado, sem diabo, sem lei de Moisés. Ok? Então, reinar é viver debaixo do governo da graça sem se deixar dominar por escravidão religiosa, por culpa, por medo, por condenação. Um rei espiritual, ele faz o quê? Governa sobre si, sobre sua carne e sobre as situações que envolvem a sua vida. Terceiros, como lidar com terceiros, com familiares, como lidar com negócios, como lidar com estudos, como lidar com pessoas que estão fora
governos, principados e potestades e tudo mais. E o que significa abundância da graça? A abundância da graça não é simplesmente crer numa doutrina. Crer numa doutrina não faz de você viver a abundância da graça. Porque não basta crer, é preciso exercer aquilo que está na doutrina. Então, a abundância da graça significa a vida de um novo homem, que é suficiente para resolver qualquer situação. O que é viver a abundância da graça, que está diretamente ligada com reinar em vida? É você que é transformado pela graça, enfrentar tribulações, tentações, sofrimentos, até mesmo coisas boas, vitórias, sucessos, não é? De forma plena. E não ser governado pelo sofrimento, pela tribulação, pelas tentações, e nem ser governado pelo outro lado da história, pelo sucesso, pela grandeza das coisas que você pode possuir. Não. É você saber governar ambas as coisas. Não se deixar levar pelo sucesso e ficar arrogante, e não se deixar levar pelas tribulações e ficar amuado, ficar em depressão, ficar triste, aborrecido porque as coisas não deram certo na sua vida. Governar e viver a abundância da graça significa permanecer firme, porque você sabe em quem e em que você está fundamentado. Esta é a palavra linda, maravilhosa para este dia, para este momento, para esta hora, e eu recebo que você a aplique em sua vida. Senhor, glória ao teu nome. Esta ciência que o Senhor trouxe para nós hoje, através, humildemente, da minha pessoa, a quem eu reconheço que, se não fosse o Senhor, que poderia dizer eu e que poderia viver eu? Esta palavra que o Senhor trouxe, ela é fundamental para os abençoados que estão aí, me vendo e me ouvindo, a tua amada igreja, a tua preciosa, poderosa, formosa igreja de Cristo. Eu recebo que a mente desses abençoados tenha sido aberta para entender esta palavra e certamente muitos a receberão e nós cumpriremos a nossa missão de fazer as pessoas felizes, né? Que essa é a nossa finalidade. Em nome de Jesus. Amém. Abba, Pai, graças a Deus e glória a Ele. Até a próxima oportunidade, quando traremos a você mais informação, mais conhecimento, mais vida que essa palavra nos proporciona. Então, ao despertar, contemplamos as obras do Criador. Com gratidão o exaltamos, Supremo Deus e benfeitor. Ele é Deus de vivos e de mortos, Senhor de todo o que crê e o que não crê. Dá o sol e a chuva para justos e injustos, e a lua para governar a noite. Grande e tremendo é o nosso Deus, digno de exaltamos, Deus de amor. A água que rega a terra
para todo ser que vive, mas a água que vem da fonte eterna. Quem a bebe nunca terá sede. O Deus de paz jamais nos deixará. Grande e tremendo é o nosso Deus, digno de todo louvor. A Ele toda honra e toda glória, para sempre te exaltamos. Exaltamos, Deus de amor. Grande e tremendo é o nosso Deus, digno de todo louvor. A Ele toda honra e toda glória, para sempre te exaltamos. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGbrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.